Uma sala de tribunal lotada de repórteres, um milionário sorrindo com presunção ao lado de sua amante e uma mulher grávida sozinha, aterrorizada, mas se recusando a recuar. Ninguém esperava o que aconteceu em seguida. Na frente de todo o tribunal, a amante se atirou e chutou a mulher diretamente na barriga, enviando ondas de choque pela sala. O que eles não sabiam é que o juiz observando do banco não era um juiz qualquer. Ele era o pai que ela nunca conheceu, e esta noite era o momento em que tudo seria revelado. Esta história é sobre o abuso de poder e o tipo de justiça que atinge mais forte do que qualquer um jamais imaginou. O ar da manhã fora do Tribunal de Justiça de São Paulo parecia pesado, como se a própria cidade pressentisse que algo irreversível estava prestes a acontecer. Repórteres se aglomeravam nas escadas, ajustando microfones e câmeras enquanto esperavam a chegada das pessoas no centro do escândalo. Defensoras dos direitos das mulheres estavam atrás das barricadas, segurando cartazes sobre justiça para as vítimas de abuso doméstico. No lado oposto, admiradores de Gustavo Dantas, o milionário da tecnologia, com uma imagem pública perfeitamente cuidada, se reuniam com cartazes declarando sua inocência. Entre os dois grupos, a tensão era tão palpável que podia ser sentida no ar. Helena Medeiros parou no pé da escada do tribunal. Ela tinha 29 anos e estava grávida de 7 meses, sua barriga redonda sob um vestido simples de maternidade azul claro. Suas mãos tremiam levemente enquanto ajustava o cardigã fino sobre os ombros. Ela nunca imaginou que seu casamento terminaria em um tribunal. Nunca imaginou que o pai de seu filho não nascido a traria para um lugar como este, mas o medo não a faria recuar. Ela respirou lentamente, colocou uma mão protetora sobre a barriga e começou a subir as escadas. Os obturadores das câmeras dispararam com ruído. Um repórter gritou seu nome perguntando como ela se sentia. Outro perguntou se os rumores de instabilidade emocional eram verdadeiros. Helena manteve o olhar baixo e caminhou o mais firmemente possível. Lembrou a si mesma que seu filho precisava dela forte. Seu filho precisava dela viva. Um SUV de luxo preto parou na calçada. A multidão se moveu imediatamente, gritando mais alto. Gustavo Dantas saiu primeiro. Seu terno parecia feito sob medida com perfeição, seu cabelo penteado, sua expressão relaxada. Ele tinha a confiança de um homem acostumado a dobrar o mundo à sua vontade. Ao seu lado, saindo elegantemente com um vestido branco justo, estava Bianca Alves. Bianca tinha 31 anos, impecável, glamurosa, e sorria como se as luzes do tapete vermelho a estivessem iluminando em vez da luz cinzenta do dia de São Paulo. Gustavo e Bianca caminhavam lado a lado, rindo suavemente sobre algo privado. Eles pareciam um casal chegando a um evento de gala, em vez de uma audiência judicial. O contraste entre sua aparência polida e a postura ansiosa e vulnerável de Helena fez a multidão murmurar. Alguns dos apoiadores de Gustavo o aplaudiram. Outros ficaram boquiabertos com incredulidade pela presença de Bianca. Dentro do tribunal, a tensão se intensificou. A sala de audiências estava fria e silenciosa, com tetos altos que ecoavam até os sons mais fracos. Helena sentou-se na mesa do requerente com seu advogado. Ela tentou se concentrar na respiração. Seu coração batia forte, e cada movimento dentro da sala parecia estar acontecendo ao seu redor com uma importância exagerada. Na frente da sala estava sentado o juiz Sebastião Ferreira. Seu cabelo prateado e sua postura calma refletiam anos de experiência. Ele examinou a sala com uma compostura disciplinada, mas quando seus olhos pousaram em Helena, algo piscou por trás deles.
Ele não tinha explicação lógica para o sentimento, no entanto, sentiu uma estranha familiaridade ao olhar para ela. Não era reconhecimento, era algo mais profundo e não dito. Mesmo assim, ele se obrigou a permanecer profissional. A audiência começou. O advogado de Helena se levantou e expôs seu pedido de proteção, pensão alimentícia e custódia primária. O argumento foi ponderado, baseado em padrões documentados de controle e abuso emocional. Helena manteve a mão sobre a barriga, sentindo seu bebê se mover sob sua pele, como se percebesse a tensão. O advogado de Gustavo se levantou com uma expressão de preocupação ensaiada. Ele alegou que Helena sofria de instabilidade emocional. Disse que ela interpretou mal os eventos. Chegou a sugerir que ela tinha uma tendência à superreação durante a gravidez. A sala de audiências ficou desconfortável com essa frase, mas Gustavo recostou-se, orgulhoso e confiante na narrativa que havia pago para construir. Atrás de Gustavo, Bianca estava sentada com os braços cruzados, seus lábios curvados em um sorriso presunçoso. Sempre que o nome de Helena era mencionado, Bianca sussurrava algo por entre os dentes, revirando os olhos. Seu desprezo era tão flagrante que até o advogado de Gustavo lhe dirigiu olhares sutis, como se a estivesse silenciosamente instando a agir normalmente. Quando o advogado de Helena mencionou a infidelidade de Gustavo e a pressão financeira que ele usou para forçar Helena a assinar um acordo conjugal injusto, Bianca explodiu. Ela se levantou abruptamente e gritou: "Ela está mentindo! Oh, ela está absolutamente mentindo!" Sua voz ecoou por toda a sala. O juiz Ferreira bateu o martelo. "Senhorita Alves, sente-se. Não lhe é permitido interromper estes procedimentos." Gustavo esticou-se calmamente e colocou uma mão no braço de Bianca. Foi um gesto suave, mas possessivo, como se a assegurasse de que ele ainda estava no controle. Bianca afundou-se de volta em sua cadeira, com a mandíbula apertada, mas seus olhos irradiavam fúria. O juiz fez um gesto para Helena falar. Helena levantou-se lentamente, com a mão ainda sobre a barriga. Ela falou em voz baixa, mas com clareza. Descreveu noites em que Gustavo cortou seu acesso ao dinheiro. Descreveu semanas em que ele se recusou a deixá-la ver seus amigos. Descreveu as ameaças disfarçadas de preocupações sobre sua clareza mental. Enquanto ela falava, a sala de audiências ficou em silêncio. Até mesmo as pessoas que vieram céticas se viram ouvindo. As câmeras fora da sala de audiências se apertavam contra as janelas estreitas. Helena se sentiu exposta, mas também estranhamente determinada. Ela queria que a verdade fosse ouvida. Ela queria que seu bebê soubesse que ela tentou. Bianca não suportava que a atenção fosse desviada dela. Ela sussurrou algo para Gustavo, mas ele continuou olhando para frente. A raiva se acumulou em seu rosto. Ela agarrou a borda de sua cadeira com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Então aconteceu. Bianca se levantou com fúria explosiva. "Ela está fingindo! Ela está encenando! Ela está tentando arruiná-lo!" Sua voz assumiu um tom agudo, quase estridente. Antes que alguém pudesse reagir, Bianca deu um passo à frente e desferiu um chute violento diretamente no abdômen de Helena. Um grito coletivo subiu da sala de audiências. Helena desabou instantaneamente, caindo no chão de madeira. Suas mãos se agarraram ao estômago enquanto seu corpo se curvava para a frente. Um grito agudo escapou de seus lábios, cheio de terror e dor instintiva. Líquido derramou-se no chão da sala. O som disso, ao atingir a madeira, fez várias pessoas ofegarem. A sala explodiu. Repórteres gritaram. Advogados tropeçaram nas cadeiras. A segurança avançou. O juiz Ferreira ficou imóvel por uma fração de segundo. Então, algo dentro dele se partiu. Seu rosto perdeu a cor.
Sua voz, geralmente calma e firme, irrompeu em um grito que abalou a sala. Segurança! Chamem uma ambulância! Agora! Seus olhos estavam fixos em Helena, que jazia tremendo no chão, lutando para respirar. Seus dedos tremiam enquanto tentavam desesperadamente proteger a vida dentro dela. E por razões que ele ainda não conseguia entender, a visão o atingiu com uma dor que ele nunca havia sentido antes. O mundo ao redor de Helena dissolveu-se em um borrão de luzes, passos e vozes gritando enquanto os paramédicos a retiravam apressadamente da sala de audiências. Ela ainda podia sentir o eco do chute em seu abdômen, uma dor profunda e explosiva que latejava por todo o corpo. Cada solavanco da maca a fazia prender a respiração. Ela tentou manter as mãos apertadas contra a barriga, como se suas palmas pudessem proteger a pequena vida dentro dela de mais danos. Suas lágrimas encharcaram o lado do rosto e o cobertor que a cobria. As portas do tribunal se abriram e a maca rolou em direção à ambulância que esperava. Helena podia ouvir o alarme fraco do equipamento da ambulância, enquanto os paramédicos se moviam rapidamente. Um paramédico inclinou-se sobre ela. Sua voz era firme, mas urgente. Ele disse para ela ficar acordada. Disse para ela respirar. Disse que eles estavam fazendo tudo o que podiam. Helena tentou acenar com a cabeça, mas sua garganta parecia apertada e respirar se tornou mais difícil a cada segundo. A sirene uivou enquanto a ambulância acelerava pelo trânsito. As luzes vermelhas piscando contra as janelas faziam o interior parecer ainda mais caótico. Um paramédico pressionou um monitor em seu abdômen, procurando o batimento cardíaco fetal. O forte bip rítmico preencheu a traseira da ambulância. Helena olhou fixamente para o teto, lutando contra o terror crescente dentro dela. Ela sussurrou para seu bebê, dizendo para ele se agarrar. Ela nem sabia se a criança podia ouvi-la, mas falar parecia o único controle que lhe restava. Ao chegarem ao hospital, os paramédicos empurraram a maca por um longo corredor. As luzes fluorescentes brilhantes acima fizeram Helena semicerrar os olhos. Enfermeiras se moviam rapidamente ao redor dela, dando instruções, liberando corredores, preparando equipamentos. Um médico apressou-se para o lado dela. Sua voz soou aguda e urgente. Ele disse que ela estava com 28 semanas. Disse que precisavam estabilizar tanto a mãe quanto o bebê. Helena ouviu as palavras, mas não conseguia processá-las completamente. Cada som se sobrepunha ao eco do chute e ao medo que apertava seu peito. Ela foi levada para uma sala de monitoramento. Gel frio tocou seu abdômen. Sensores foram colocados nela. Uma máquina ganhou vida com um zumbido e começou a produzir o bip rítmico do monitor cardíaco fetal. O som se tornou o mundo inteiro de Helena. Cada bip parecia um fio que a conectava à esperança. Cada leve pausa fazia seu coração pular. Ela lutou para respirar através do pânico, seu peito subindo e descendo rapidamente. O médico disse para ela ficar parada enquanto verificavam se havia sinais de hemorragia interna e sofrimento uterino. Enfermeiras se moviam ao redor dela, ajustando a cama, conectando linhas intravenosas, verificando seu pulso. O ar cheirava fortemente a desinfetante. Helena olhou fixamente para os azulejos do teto, tentando piscar para afastar as lágrimas que continuavam enchendo seus olhos. Ela queria ser corajosa, queria manter a calma, mas o terror de perder o bebê era avassalador. Ela sentia como se toda a sua vida dependesse do bip constante da máquina ao seu lado. Uma enfermeira ligou a televisão montada no canto da sala de espera, fora do seu quarto. Embora a porta estivesse parcialmente fechada, Helena ainda podia ouvir as vozes da transmissão. Um alerta de última hora se repetia constantemente.
A manchete dizia que uma mulher grávida havia sido chutada dentro de um tribunal pela amante de um milionário. Então o vídeo começou. Helena reconheceu o momento instantaneamente. A tela capturou Bianca se lançando para a frente e o arco violento de sua perna conectando-se ao abdômen de Helena. Repórteres discutiam os detalhes. Comentaristas debatiam o que havia ocorrido. O som de seu próprio grito ecoou fracamente da televisão, e isso fez o corpo de Helena se encolher com humilhação e medo. Ela desviou o rosto e fechou os olhos. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Seu bebê se moveu fracamente dentro dela, e ela se agarrou ao lado da cama, rezando em silêncio para que o movimento fosse um bom sinal. Ela se sentiu dolorosamente sozinha. Desejou que alguém estivesse lá para se sentar com ela, para segurar sua mão, para garantir que ela não perderia seu filho. Mas o quarto parecia muito grande e muito vazio. O único som constante era o monitor fetal. Seu telefone vibrou na mesinha de cabeceira. A enfermeira entregou-o suavemente, pensando que poderia ser um familiar. Helena atendeu com mãos trêmulas. A voz de Gustavo preencheu o quarto. Estava fria, arrogante e perturbadoramente calma. Ele disse para ela não falar com a imprensa. Disse para ela não acusá-lo de abuso. Disse que se ela ousasse usar o incidente no tribunal, ele tiraria o bebê dela. Ele lembrou que tinha dinheiro e advogados. Lembrou que ela perderia se lutasse contra ele. Helena fechou os olhos, agarrando o telefone. Mal conseguia falar. Sentiu as palavras cortarem mais fundo do que a dor em seu abdômen. Quando ela desligou, sua mão tremeu tão violentamente que o telefone quase escorregou de suas mãos. Poucos minutos depois, outra mensagem apareceu. Esta, de Bianca. Continha apenas 5 palavras. Da próxima vez não falharei. Helena encarou o texto até que sua visão ficou embaçada. Seu estômago contraiu-se novamente com dor. Ela tentou respirar, mas seu peito parecia apertado. O quarto de repente parecia muito claro, muito barulhento, muito sufocante. Uma mão suave tocou a dela. Helena abriu os olhos e viu uma enfermeira mais velha parada ao lado da cama. A mulher se apresentou como Helena Campos. Sua voz era suave, mas firme. Ela disse a Helena que já tinha visto maridos como Gustavo Dantas antes. Disse para ela não assinar nada. Disse que os homens que usavam o poder para controlar suas esposas sempre escalavam quando se sentiam ameaçados. Helena ouviu a voz de Helena Campos e sentiu um pequeno fio de conforto puxá-la para fora do pânico. Foi a primeira compaixão que ela sentiu desde que desabou no chão do tribunal. A noite caiu sobre as janelas do hospital. As luzes do quarto foram diminuídas, mas Helena não conseguia dormir. Toda vez que ela fechava os olhos, via o pé de Bianca se aproximando dela. Toda vez que o monitor fetal bipava, ela sentia alívio. Cada mínima pausa fazia seu coração disparar. As sombras nas paredes se moviam com os movimentos das enfermeiras que passavam. O zumbido silencioso das máquinas preenchia o silêncio. Helena estava deitada no escuro, ouvindo o batimento cardíaco de seu bebê e rezando para que o ritmo não mudasse. Perto da meia-noite, seu telefone vibrou novamente. Ela quase o ignorou, temendo que fosse outra ameaça, mas quando abriu a mensagem, gelou. O e-mail não tinha nome nem assinatura. Continha apenas uma única frase. Se você é Helena Medeiros, acredito que sou seu pai. O telefone escorregou ligeiramente de sua mão enquanto ela encarava as palavras. Sua respiração falhou. O quarto pareceu mais frio. Perguntas se agitavam em sua mente. Ela sentiu medo, confusão, descrença e uma faísca repentina e impossível de esperança. O monitor continuou com seu bip constante ao lado dela. Ela segurou o telefone contra o peito, insegura se a mensagem era um erro
ou o começo de algo que ela nunca ousou imaginar. 48 horas após o ataque no tribunal, a história já havia se espalhado por todos os principais meios de comunicação do país. O incidente foi repetido na televisão o dia todo. No entanto, o que o público viu não era a verdade. A equipe de relações públicas de Gustavo Dantas trabalhou incansavelmente, divulgando um vídeo cuidadosamente editado que removeu os momentos mais incriminatórios. Em sua versão da filmagem, o ângulo mudava convenientemente pouco antes de o pé de Bianca atingir o abdômen de Helena. A narrativa divulgada à mídia sugeria que Helena havia tropeçado e caído em direção a Bianca. As manchetes repetiam a mesma frase. Os jornalistas repetiam os mesmos pontos de discussão. Qualquer um que não tivesse testemunhado o ataque em primeira mão teria dificuldade em saber o que realmente havia ocorrido. Um programa de entrevistas conhecido por defender homens ricos e influentes exibiu um segmento intitulado "O público está sendo manipulado". O programa convidou uma psicóloga que falou com confiança sobre a instabilidade hormonal durante a gravidez. Ela disse que as mulheres grávidas frequentemente interpretavam mal os eventos. Sugeriu que Helena poderia ter agido por estresse emocional. O que a audiência não sabia era que essa suposta especialista havia sido paga pela equipe de relações públicas de Gustavo. Sua performance tinha um único propósito: fazer Helena parecer não confiável. Enquanto isso, dentro do hospital, Helena lutava para processar tudo aquilo. Ela não tinha saído de seu quarto desde que foi internada. Ela não tinha olhado para a televisão novamente depois de ouvir o som de seu próprio grito ecoando no vídeo do tribunal. O monitor fetal ao lado dela continuava com seu bip constante, mas seu medo não havia diminuído. Toda vez que o bip desacelerava, ela prendia a respiração. Toda vez que o bebê se movia, ela sussurrava tranquilidades silenciosas. Seu advogado ainda não havia chegado e suas contas médicas cresciam. Ela sabia que não tinha dinheiro para uma luta legal prolongada. Esse pensamento a aterrorizava. Quando o advogado de Gustavo chegou com uma pilha de documentos, esse terror se aprofundou. O advogado falou com uma simpatia ensaiada. Explicou que Gustavo estava disposto a ser generoso. Ele ofereceu a Helena um acordo financeiro que exigia que ela ficasse em silêncio. Ela teria direitos de visita limitados quando o bebê nascesse. Ela não falaria publicamente sobre o ataque. Não acusaria Gustavo de abuso. Ela renunciaria à maioria de suas reivindicações conjugais. Foi apresentado como um salva-vidas, mas a intenção era clara. Eles queriam silenciá-la. Helena segurou os papéis nas mãos com dedos trêmulos. Ela se sentia pequena, encurralada e insegura. Ela não tinha um advogado para protegê-la. Ela não tinha economias grandes o suficiente para se opor aos recursos de Gustavo. A ameaça que ele havia feito por telefone, a ameaça de tirar seu bebê, ecoava implacavelmente em sua mente. Assinar os papéis parecia desistir de todo o seu futuro. Recusá-lo parecia entrar em uma guerra que ela não podia vencer. O advogado deixou o envelope em sua mesinha de cabeceira e saiu sem esperar por sua resposta. A porta se fechou silenciosamente atrás dele. Helena encarou o envelope grosso. Parecia ficar mais pesado quanto mais ela olhava para ele. Sua respiração ficou superficial. Enquanto ela estava sentada ali imóvel, a enfermeira Helena Campos entrou no quarto. Ela havia sido designada para Helena desde o momento em que chegou e observou a jovem lutar para se manter inteira. Helena Campos reconheceu a tensão nos ombros de Helena e o olhar distante em seus olhos. Ela se aproximou suavemente e perguntou se ela estava bem. Helena não disse nada, apenas olhou para o envelope. Helena Campos se aproximou, pegou-o e leu o cabeçalho com os olhos apertados. Helena Campos já tinha visto esse tipo de acordo antes.
Ela tinha testemunhado outras mulheres sendo pressionadas ao silêncio por maridos ricos. Ela sabia que, uma vez que Helena assinasse, tudo seria muito mais difícil de desfazer. Sem dizer uma palavra, Helena Campos pegou seu telefone e fotografou discretamente os documentos. Em seguida, olhou para Helena com uma expressão firme e tranquilizadora. Ela disse para ela não assinar nada. Disse que havia pessoas que podiam ajudar. Disse que o poder de Gustavo não era absoluto, por mais invencível que parecesse. Helena sentiu uma pequena onda de alívio, frágil, mas real. Fora dos muros do hospital, o público permaneceu fortemente dividido. O nome de Helena estava em toda parte nas redes sociais. Algumas pessoas a defenderam, afirmando que nenhuma mulher, especialmente uma mulher grávida, fingiria ser chutada em um tribunal. Outros zombaram dela, chamando-a de mentirosa, caçadora de drama ou caçadora de fortunas. As sessões de comentários se tornaram campos de batalha cheios de insultos. A crueldade de estranhos vazou para a narrativa, fazendo Helena se sentir ainda mais exposta. Dentro do tribunal, no entanto, uma batalha diferente estava começando. O juiz Sebastião Ferreira sentou-se em seus aposentos privados, com as persianas parcialmente fechadas. Ele olhou fixamente para a pilha de arquivos sobre sua mesa. Algo sobre Helena havia permanecido com ele muito depois que a sala de audiência se esvaziou. Ele não conseguia se livrar da sensação de que a dor dela significava mais para ele do que a de qualquer estranho. Isso o incomodou. Também o impulsionou a agir. Ele ordenou que seus secretários recuperassem a gravação de segurança completa da sala de audiências. Não os clipes editados que circulavam na mídia, mas a gravação original, sem cortes, registrada pela câmera de cima e pela câmera atrás do banco das testemunhas. Quando os arquivos foram entregues, Sebastião trancou a porta de seu escritório e reproduziu a gravação sozinho. O vídeo granulado mostrava tudo claramente. Helena parada, nervosa. Bianca olhando para ela com fúria. O momento em que Bianca avançou com a fúria gravada em seu rosto. O chute violento. Helena desabando. A câmera também capturou a expressão de Helena, não de encenação ou superreação, mas de horror genuíno. Sebastião pausou o vídeo em seu rosto. Uma estranha dor se espalhou por seu peito. Ele se inclinou mais perto da tela e estudou seus traços, seus olhos, sua expressão. Algo familiar residia nesses detalhes. Ele alcançou uma gaveta e tirou um envelope antigo que havia permanecido selado por anos. Dentro havia fotografias de uma mulher chamada Laura Medeiros. Ela tinha sido o primeiro amor de Sebastião. Eles se conheceram quando ele era jovem e idealista. Eles planejaram uma vida juntos. Então, um dia, sem explicação, ela desapareceu. Sem bilhete, sem ligação, nada. Ele a procurou por anos, mas cada pista terminava em silêncio. E agora, enquanto estudava o rosto de Helena no monitor, as lembranças de Laura voltaram com uma clareza assustadora. Ele abriu seu laptop e procurou nos registros públicos. Encontrou o local de nascimento de Helena. Encontrou detalhes básicos sobre a mãe dela. Encontrou as datas e os locais. Uma por uma, as peças se alinharam. A idade dela correspondia exatamente ao ano em que ele perdeu contato com Laura. O nome de sua mãe correspondia ao da mulher que ele amou uma vez. Quanto mais ele conectava os pontos, mais sua respiração ficava presa. Pela primeira vez desde que se tornou juiz, Sebastião sentiu as mãos tremerem. Tudo apontava para uma conclusão devastadora e inacreditável. Helena Medeiros, a mulher deitada em um leito de hospital após ser chutada pela amante de um milionário, poderia ser a filha que ele perdeu décadas atrás. Ele fechou o arquivo lentamente
e olhou para a parede. Seu coração batia de forma irregular. Seus pensamentos estavam descontrolados. A esperança se misturou ao medo, e o peso da revelação pairou sobre ele como uma tempestade prestes a explodir. A luz do sol da tarde se filtrava pelas persianas do quarto de hospital, projetando longas listras de ouro pálido pelas paredes. Helena estava deitada, apoiada em seus travesseiros, olhando para o teto sem realmente vê-lo. Ela se sentia exausta, tanto física quanto emocionalmente. O bip constante do monitor fetal ao lado dela havia se tornado a trilha sonora de seus dias e noites. Cada som a assegurava de que seu bebê ainda estava aguentando, ainda lutando. Mas o medo do que poderia acontecer em seguida se agarrava a ela como uma sombra da qual ela não podia escapar. Suas pálpebras estavam pesadas. Ela queria descansar, mas sua mente se recusava a acalmar. O vídeo circulando online, as mentiras, as ameaças de Gustavo, os documentos legais, esperando na mesinha de cabeceira, e o estranho e-mail alegando que alguém poderia ser seu pai. Ela não sabia mais em que acreditar. A incerteza se contorcia em seu peito. Um clique suave interrompeu o silêncio. A porta abriu lentamente. Helena virou a cabeça, esperando uma enfermeira, ou talvez Helena Campos vindo checá-la. Em vez disso, ela viu um homem entrar no quarto. Ele era alto, com o cabelo prateado bem penteado para trás, vestindo uma camisa engomada e um paletó escuro. Seu rosto era sereno, mas sulcado por algo mais pesado do que apenas a idade. "Sinto incomodá-la", disse ele em voz baixa, quase com cautela. "Meu nome é Sebastião Ferreira." Helena piscou. Por um momento ela não localizou o nome. Então, o reconhecimento a atingiu. O juiz. O homem que havia se sentado na frente da sala de audiências quando todo o seu mundo desabou. Ela sentiu o estômago apertar. Endireitou-se ligeiramente, sua mão movendo-se instintivamente para a barriga. "O que o senhor está fazendo aqui? Há algo errado com o meu caso?" Ele balançou a cabeça lentamente. "Eu não estou aqui em nenhuma capacidade oficial." Ele se aproximou, mas não muito perto, como se temesse sobrecarregá-la. "Eu sei que você pode não querer me ver, eu entendo, mas achei importante falar com você." Helena sentiu a tensão subir em seus ombros. Ela presumiu que ele estava lá para dizer a ela para reconsiderar a batalha legal, ou talvez para alertá-la sobre falar com a mídia. Juízes não deveriam se envolver dessa maneira. Algo em sua presença parecia estranho. Ela engoliu em seco. "Se isso é sobre a audiência", disse ela, cautelosamente. "Eu sei que a situação foi caótica, e sei que o senhor deve estar sob pressão, mas eu não menti sobre nada." "Eu sei que você não mentiu", ele respondeu imediatamente, surpreendendo-a. A sinceridade em sua voz a fez parar. "Isto não é sobre a audiência. Isso é sobre algo completamente diferente." Ela franziu a testa, confusa. Sebastião enfiou a mão no bolso interno do paletó. Helena tensionou novamente, insegura do que ele tiraria. Quando ele tirou uma pequena fotografia, levemente desgastada, ele a segurou com suavidade, como se fosse algo precioso. "Tenho motivos para acreditar", disse ele em voz baixa, "que eu possa ser seu pai." Helena olhou para ele, atordoada. Por um momento sua mente ficou em branco. Ela olhou para a fotografia em sua mão. Ele a estendeu lentamente. Com dedos trêmulos, ela a pegou. A imagem mostrava uma jovem, com olhos suaves e cabelos longos, ao lado de uma versão muito mais jovem do homem agora em seu quarto de hospital. A mulher lhe era familiar, não porque Helena a tivesse visto pessoalmente alguma vez, mas porque sua mãe havia guardado apenas uma foto de sua juventude em uma gaveta antiga. Era a mesma mulher. Era Laura Medeiros. A respiração de Helena falhou. Seu pulso acelerou. Ela sentiu como se o chão sob ela estivesse se inclinando. "Essa é minha mãe",
ela sussurrou. Sebastião acenou com a cabeça. Seus olhos mostravam uma mistura de tristeza e esperança. Eu a conheci há muitos anos. Éramos muito jovens. Minha família desaprovou o relacionamento. Ela foi embora sem me dizer que estava grávida. Eu a procurei por anos, mas nunca encontrei para onde ela foi. Helena olhou novamente para a fotografia. Sua mãe nunca havia falado sobre o pai de Helena. Cada pergunta que Helena havia feito durante a infância tinha sido desviada ou dispensada com respostas vagas. Helena sempre presumiu que ele as havia abandonado, ou que simplesmente não se importava. Ouvir isso agora era como puxar uma cortina sobre uma parte de sua vida que ela nunca esperou ver com clareza. "Por que agora?" perguntou ela. Sua voz oscilou entre surpresa e raiva. "Por que depois de todo esse tempo?" O peito de Sebastião subiu e desceu com uma respiração que buscava estabilidade. "Eu mereço essa pergunta, e não posso mudar o que aconteceu. Só posso dizer que eu tentei. Eu não sabia para onde ela foi. Ela desapareceu de todos os lugares que procurei. Se você decidir fazer um teste de DNA e se confirmar o que eu acredito, então eu quero apoiar você agora. Quero ajudar a proteger você e seu bebê." Ele recuou um pouco, dando-lhe espaço. "Eu vou me retirar do seu caso para evitar qualquer conflito de interesses, mas, em particular, eu posso ajudar. Eu posso contratar um advogado especializado em casos como este. Alguém que não será intimidado por Gustavo Dantas." Helena olhou para ele por um longo momento. Suas emoções giravam caoticamente, mas sob a confusão havia uma pequena faísca de algo que ela não sentia há muito tempo: esperança. Frágil, mas real. Sebastião colocou um pequeno envelope na mesa ao lado dela. Dentro havia informações para um teste de DNA. "Leve o seu tempo", disse ele, suavemente. "O que você escolher, eu vou respeitar." Ele se virou para sair. Helena encarou o envelope, com a mão descansando protetoramente sobre a barriga. Pela primeira vez desde o ataque, ela não se sentiu completamente sozinha. Na manhã seguinte, o quarto de hospital estava excepcionalmente silencioso. Helena sentou-se ereta em sua cama, exausta, mas alerta, esperando pelo visitante que o juiz Ferreira havia lhe avisado. Ela não sabia o que esperar. Sua vida havia mudado drasticamente em questão de dias. Cada hora trazia nova informação, novo medo ou nova incerteza. Ela só podia esperar que quem quer que viesse a ajudasse, em vez de colocar mais um fardo sobre seus ombros já trêmulos. Uma batida firme soou na porta. Quando ela se abriu, uma mulher entrou com passos confiantes. Ela estava vestida com um terno grafite e carregava uma maleta de couro enfiada sob o braço. Sua presença preencheu o quarto imediatamente. Seu cabelo ligeiramente grisalho estava preso em um coque arrumado, e sua expressão transmitia tanto autoridade quanto convicção. "Você deve ser Helena Medeiros", disse a mulher, estendendo a mão. "Eu sou Marta Cardoso." Helena apertou sua mão. O aperto de Marta era firme, tranquilizador e forte de uma maneira que fez Helena soltar o ar que ela não tinha percebido que estava prendendo. "O juiz Ferreira me pediu para vir", continuou Marta, enquanto puxava uma cadeira para perto da cama. "Ele disse que você precisa de alguém que não hesite em enfrentar um homem como Gustavo Dantas." Helena assentiu lentamente. "Ele me disse que a senhora tinha experiência." Marta abriu sua maleta e tirou várias pastas. "É uma maneira de dizer: eu lidei com casos envolvendo homens poderosos que acreditam que podem comprar o silêncio. Quando o juiz mencionou o nome de Gustavo, eu o reconheci imediatamente." As sobrancelhas de Helena se ergueram. "Sim?" Marta cruzou as mãos. "Há 5 anos a segunda esposa dele morreu. O caso foi declarado suicídio. Ela estava grávida de 26 semanas.
O registro oficial indicava que ela pulou da varanda de sua cobertura. O coração de Helena se encolheu. Ela não sabia disso. Eu suspeitei desde o início que havia algo errado, disse Marta. O momento, as circunstâncias, as inconsistências no relatório médico. Mas o caso foi fechado rapidamente, muito rapidamente. Um arrepio frio percorreu a espinha de Helena. Ela pressionou a mão contra a barriga, sentindo seu bebê se mover sob sua palma. Ela engoliu em seco. Marta, então, abriu a primeira pasta. Dentro havia artigos de notícias impressos antigos, memorandos policiais e várias fotografias granuladas. O juiz Ferreira usou seus contatos para recuperar os arquivos da investigação original. E eu solicitei uma investigação mais profunda aos meus contatos dentro da delegacia. A delegacia, Helena sussurrou. A Polícia Federal. Marta assentiu. Algumas partes do arquivo foram difíceis de obter, mas temos o que importa. Ela levantou uma fotografia. Mostrava uma varanda, fita de cena de crime e a bolsa de uma mulher jogada no chão. Outra foto mostrava um par de sapatos colocados estranhamente longe do parapeito. Marta tocou a borda da imagem. O delegado designado para o caso suspeitou de jogo sujo. Suas anotações indicavam inconsistências, incluindo padrões de contusões que não correspondiam a uma queda. Mas antes que ele pudesse continuar sua investigação, ele foi afastado do caso. O relatório foi finalizado sob um supervisor diferente. O momento coincidiu com uma doação anônima muito grande para a delegacia. Helena olhou para a fotografia, horrorizada. A senhora acha que Gustavo pagou a eles? Eu acho que Gustavo tem um longo histórico de pagar quem ele precisar. Marta abriu outra pasta. E a coisa fica mais sombria. Ela deslizou uma planilha. Impressa para Helena. Estes são registros de contas offshore, ligadas a empresas de fachada. As transações aumentam drasticamente no mês anterior à morte de sua esposa. E novamente, imediatamente depois, com milhões transferidos para entidades não registradas. Helena cobriu a boca com a mão. Ela se sentiu enjoada. Ele planejou isso. Não podemos dizer isso ainda, respondeu Marta cautelosamente. Mas o padrão é preocupante. Enquanto ela continuava a explicar, Helena notou outro conjunto de fotografias. Estes eram frames de câmeras de 5 anos atrás. Marta os colocou sobre a mesa, um por um. Em cada um, Gustavo e Bianca Alves apareciam juntos. Não como estranhos ou conhecidos, mas como duas pessoas que claramente tinham uma história em comum. Neste frame, disse Marta, apontando para uma imagem, Bianca é vista discutindo com a segunda esposa de Gustavo, 3 dias antes de sua morte. Esta filmagem estava enterrada nos arquivos originais. Se Bianca está na órbita de Gustavo há tanto tempo, então o relacionamento deles não começou recentemente. E se ela confrontou a esposa anterior, ela pode ter estado envolvida em muito mais do que sabemos. O ar pareceu engrossar ao redor de Helena. Ela sentiu como se cada respiração pesasse mais. 30 minutos atrás, ela acreditava que estava lutando contra Gustavo sozinha. Agora, ela compreendeu que poderia estar lidando com um homem que destruiu outra mulher antes dela. Uma mulher que também estava carregando seu filho. A voz de Marta suavizou. Eu sei que isso é difícil de ouvir, mas você precisa entender o perigo. Padrões como este raramente param por conta própria. A enfermeira Helena Campos bateu suavemente e entrou com um prontuário. Ela parou quando viu a mesa coberta de fotografias. Eu me lembro dela, disse Helena Campos em voz baixa. A segunda esposa dele veio ao hospital uma vez. Eu notei contusões nos braços dela. Quando mencionei documentá-las, o médico assistente me disse para deixar para lá. Disse que o marido estava cuidando do atendimento dela em particular. Por que ele diria isso? Perguntou Helena. Helena Campos suspirou.
Nós sabemos agora que o médico assistente aceitou doações de Gustavo por anos. Ele comprou equipamentos, reformas e algumas férias. Em troca, ele dispensou qualquer coisa que pudesse fazer Gustavo parecer ruim. Marta assentiu. Coincide com tudo o que encontramos. Helena Campos continuou. Ela parecia assustada naquele dia. Tentei falar com ela, mas ela evitou o contato visual. Eu nunca mais a vi depois disso. Quando soube da morte dela, eu sabia que algo estava errado, mas ninguém pediu declarações das enfermeiras. Marta olhou para Helena. É por isso que precisamos formar uma equipe, uma discreta, uma cuidadosa. Ela os listou em uma ordem calma e precisa. Sebastião tem influência legal. Eu vou cuidar da litigância estratégica. Helena Campos servirá como nossa testemunha médica. E o delegado Miguel Rocha, que trabalhou no caso anterior antes de ser afastado, concordou em ajudar a reunir pistas antigas. Era esmagador. Era aterrorizante. Mas também era a primeira vez que Helena sentia o chão sob seus pés voltando. Se Gustavo orquestrou algo com sua segunda esposa, sussurrou Helena, então o ataque contra mim não foi impulsivo. Pode ser o começo do mesmo padrão. Marta assentiu solenemente. É por isso que devemos agir antes que ele o faça. Helena olhou fixamente para o painel que Marta havia montado em uma mesa rolante portátil. No centro havia uma foto de Gustavo, cercado por rostos de mulheres, arquivos de transações financeiras, mapas de suas propriedades e cronogramas de mortes e desaparecimentos. Fios vermelhos conectavam eventos ao longo dos anos. Parecia exatamente com algo de uma investigação criminal. Também era a primeira vez que Helena compreendia verdadeiramente a magnitude do perigo em que estava e a magnitude do que eles tinham que fazer em seguida. A tempestade que se seguiu à investigação emergente não intimidou Gustavo Dantas. Na verdade, o energizou. Ele já havia enfrentado o escrutínio público antes e sempre saiu mais forte. Desta vez, ele pretendia esmagar a narrativa antes que ela se firmasse. Dentro de 24 horas, após saber que Helena havia contratado representação legal, ele contatou uma das firmas de relações públicas mais caras do país. O escritório deles ocupava o último andar de uma torre de vidro, com vista para a cidade como se fosse um trono. Eles eram conhecidos por transformar escândalos em simpatia. Gustavo chegou com um ar de confiança que beirava a arrogância. Ele trouxe uma equipe de advogados, uma pasta de documentos cuidadosamente editados e instruções para a estratégia que queria implementar. Ele insistiu que o público estava sendo manipulado. Insistiu que Helena estava tentando extorquí-lo. Exigiu que a firma de relações públicas criasse uma história que destacasse suas realizações, suas obras de caridade e sua ascensão de berço humilde. Ele se apresentou como uma vítima de um complô malicioso. Em questão de horas, a firma lançou um vídeo polido intitulado A Verdade por Trás do Caos no Tribunal. O clipe retratava Gustavo como calmo e sereno. Apresentava-o como um marido solidário que tentou ajudar uma esposa em dificuldades. Insinuava que a instabilidade emocional de Helena havia causado o incidente no tribunal. Sugeria que Bianca apenas havia reagido por medo. Comentaristas em certas redes ecoaram essas alegações, repetindo a narrativa palavra por palavra. A máquina de relações públicas moveu-se com precisão, moldando a percepção em tempo real. A próxima fase do plano incluiu colocar Bianca na frente das câmeras. Ela apareceu em um popular programa de entrevistas, vestida com cores suaves, seu rosto assumindo uma expressão de frágil remorso. Ela secou os olhos com um lenço enquanto descrevia sua versão da história. Disse que estava com medo. Disse que se atirou primeiro. Disse que reagiu por instinto. Chegou a alegar
que rezava pela segurança do bebê todas as noites. Sua performance foi emotiva o suficiente para convencer alguns telespectadores. Pessoas que não tinham visto a filmagem sem cortes começaram a questionar o que realmente havia acontecido no tribunal. O poder das mentiras polidas tornou-se dolorosamente claro. As pesquisas de opinião pública se inclinaram ligeiramente a favor de Gustavo. Os apoiadores de seu império tecnológico o defenderam ruidosamente. Chamaram-no de símbolo do sonho brasileiro. Disseram que homens como ele sempre eram alvos de cônjuges ciumentas. Acusaram Helena de caçar dinheiro. Por um curto período, Gustavo se sentiu vitorioso. Ele se deliciou vendo a maré mudar. Mas nem todos acreditaram nele. Nem todos estavam dispostos a aceitar a performance de Bianca. E um dos primeiros a se opor publicamente à narrativa foi Sebastião Ferreira. Sebastião apareceu em um respeitado canal de notícias, conhecido por seu jornalismo investigativo e integridade. Ele foi apresentado como um juiz federal aposentado, não como alguém envolvido no caso recente. Sua voz permaneceu firme enquanto falava de um padrão perturbador que havia observado por anos no banco. Ele discutiu as dinâmicas recorrentes de abuso envolvendo mulheres grávidas. Mencionou como o poder, o controle e o dinheiro frequentemente silenciavam as vítimas. Ele não mencionou o nome de Helena, não mencionou Gustavo. Mas a mensagem era inconfundível. Os telespectadores que respeitavam a longa carreira de Sebastião ouviram atentamente. Sua credibilidade tinha peso. Sua análise calma contrastou fortemente com os rompantes emocionais de Gustavo e as lágrimas encenadas de Bianca. A entrevista foi repetida o dia todo e depois compartilhada por milhares online. Enquanto isso, Marta Cardoso continuou sua própria ofensiva. Ela forneceu a um respeitado jornalista investigativo documentos que revelavam atividades financeiras suspeitas. Contas offshore, transações ocultas, corporações de fachada, pagamentos cronometrados perfeitamente para coincidir com eventos que ajudaram Gustavo a escapar da responsabilidade no passado. O jornalista passou dias verificando a informação antes de publicar uma investigação reveladora intitulada Do Anjo da Inovação ao Mestre Manipulador. O artigo se espalhou rapidamente nas redes sociais. Levantou perguntas. Perturbou pessoas que antes viam Gustavo como um símbolo de sucesso. Insinuou um padrão não apenas de manipulação, mas de comportamento criminoso. Nenhuma das alegações era definitiva, mas as conexões eram muito nítidas para ignorar. Gustavo tentou controlar o dano. Ele apareceu na televisão ao vivo, gritando por cima do apresentador. Acusou os jornalistas de mentir. Alegou que inimigos políticos estavam o atacando. Ameaçou processar qualquer um que falasse contra ele. Mas cada rompante de raiva corroía a imagem que ele havia tentado construir. Os telespectadores que antes o admiravam começaram a notar a rapidez com que ele perdia o controle. Notaram com que frequência ele evitava perguntas diretas. Notaram como a hostilidade vivia sob seu exterior polido. No hospital, Marta organizou uma entrevista breve e cuidadosamente controlada para Helena. Durou menos de 5 minutos. Uma única câmera capturou Helena sentada na cama do hospital, com luzes baixas ao seu redor. Ela não usava maquiagem. Não fez gestos dramáticos. Falou com uma voz suave e firme. Quando perguntada o que queria, ela respondeu simplesmente: "Eu só quero que meu bebê esteja seguro." Essa única frase foi transmitida por todo o país. Telespectadores mais velhos, sentados em salas de estar por todo o Brasil, sentiram algo mudar dentro deles. Mulheres que criaram filhos décadas antes viram o medo silencioso nos olhos de Helena
e o reconheceram. Avós se lembraram dos perigos da gravidez em sua própria juventude. Mães reconheceram o tremor na voz de Helena. Os brasileiros mais velhos que valorizavam a sinceridade acima do espetáculo começaram a formar suas próprias opiniões. Eles não foram movidos pelas lágrimas de Bianca nem pelos desvarios de Gustavo. Eles foram movidos pela simplicidade de uma mãe assustada, tentando proteger seu filho. Gradualmente, a maré da opinião pública começou a mudar novamente. Não aconteceu com velocidade dramática. Aconteceu silenciosamente em salas de estar, comunidades de aposentados, grupos de igreja e reuniões de vizinhos. Mulheres mais velhas, especialmente, sentiram um senso de proteção em relação a Helena. Elas compartilharam sua entrevista, comentaram com orações, ligaram para programas de rádio para defendê-la. Elas não a viam como uma figura em um escândalo, mas como um ser humano. Hashtags começaram a circular nas redes sociais. No início, eram pequenos, depois cresceram. Em questão de dias, Protejam Helena começou a aparecer sob milhares de postagens. Foi seguido por Tete. Acreditem em mães grávidas. Uma poderosa contraforça à campanha de Gustavo. Os hashtags se espalharam por todas as plataformas, acompanhados de mensagens de solidariedade. As pessoas exigiam justiça. As pessoas exigiam segurança para Helena e seu filho por nascer. As pessoas exigiam responsabilidade. A equipe de relações públicas de Gustavo tentou revidar, mas o momento havia mudado. Seus vídeos polidos não geravam mais admiração. Suas alegações de inocência não eram mais convincentes. Gustavo havia perdido o controle da narrativa e, pela primeira vez em sua carreira, ele não era quem dirigia a percepção pública. Helena, observando em silêncio de sua cama de hospital, também sentiu a mudança. Ela não se sentia triunfante, não se sentia segura, mas sentiu algo novo. Sentiu que o mundo estava começando a ver sua verdade. A tensão no quarto de hospital parecia diferente agora. Não era mais o medo sufocante do isolamento. Era a quietude calma antes do movimento. A sensação de que algo maior havia começado a mudar a favor de Helena. Seu mundo ainda era frágil. Seu bebê ainda estava em risco. Mas ela não se sentia mais sozinha. Uma ajuda real estava se formando ao seu redor e tinha um peso muito maior do que qualquer coisa que Gustavo pudesse comprar. O juiz Sebastião Ferreira chegou no início da manhã, sua expressão solene, mas determinada. Ele se sentou ao lado da cama de Helena, segurando uma pasta nas mãos. Ele já havia tomado a decisão que mudaria tudo. Eu me retirei oficialmente do seu caso, disse ele, suavemente. É necessário. Não posso arriscar qualquer conflito de interesses, mas isso não significa que estou me afastando de você. Helena olhou para ele, sentindo uma estranha mistura de alívio e medo. Então, o que acontece agora? A voz de Sebastião suavizou. Agora, eu a apoio como seu pai e a ajudarei a lutar esta batalha por fora. As palavras a atingiram com uma força inesperada. Ouvi-lo dizer pai ainda parecia irreal, mas aqueceu algo profundo em seu peito. Ela assentiu lentamente. Marta Cardoso juntou-se a eles logo depois. Ela estava parada no pé da cama, folheando uma pasta grossa. Dado que o juiz se retirou, precisamos de reforços. Pessoas que saibam como lutar contra homens como Gustavo. Eu já entrei em contato com alguém. Ela olhou para Sebastião, depois para Helena. Ele está a caminho. Uma hora depois, um homem alto de seus 40 e poucos anos entrou no quarto. Ele usava um sobretudo escuro e a seriedade de alguém que havia passado anos navegando pelos cantos mais sombrios do crime financeiro. Eu sou Arthur Benevides, disse ele, oferecendo um aceno respeitoso.
ex-procurador federal. Passei 15 anos investigando o abuso financeiro entre os ricos. O juiz Ferreira e Marta me contaram o suficiente para saber que esta situação é maior do que violência doméstica. Ele colocou vários documentos na pequena mesa ao lado da cama de Helena. Gustavo Dantas não é simplesmente um abusador. Ele exibe um padrão. Essas transferências de dinheiro, essas contas offshore, essas mortes repentinas, isso é um sistema, uma estrutura construída de manipulação e acobertamento financeiro. Suas palavras gelaram Helena. Era aterrorizante ouvir suas piores suposições, confirmadas por um especialista federal. O delegado Miguel Rocha chegou em seguida. Ao entrar, ele carregava uma caixa grossa cheia de arquivos antigos. Ele havia sido o delegado que originalmente investigou a morte da segunda esposa de Gustavo antes de ser abruptamente afastado. Eu tenho contatos que nunca esqueceram aquele caso, disse ele ao grupo. Falei com eles ontem à noite. Eles estão com medo, mas estão dispostos a ajudar agora que Dantas está finalmente sob escrutínio. Ele abriu a caixa e começou a colocar objetos sobre a mesa. Este é o guarda de segurança do prédio que viu os hematomas. Este é o vizinho que ouviu os gritos. Esta é a colega de quarto que morou com a segunda esposa de Gustavo na universidade. Ela se lembra das mudanças de personalidade, do medo, das tentativas de deixá-lo. Ele pegou outra declaração. E este é um entregador. Há 5 anos, ele viu Gustavo enrolar a mão no pescoço dela na porta deles. Ele relatou. O relatório desapareceu no dia seguinte. Helena inalou bruscamente. Sentiu seu pulso acelerar a cada revelação. Ela sabia que Gustavo era perigoso. Ela sabia que ele machucava as pessoas. Mas ver uma rede de vozes apagadas, estendida sobre a mesa, a fez cambalear. Helena Campos entrou no quarto logo depois, segurando uma pasta própria. A administração do hospital liberou estes registros depois que o médico assistente foi destituído de seu cargo, disse ela em voz baixa. Vocês deveriam ver o que ele acobertou. Houve múltiplos relatórios de lesões na segunda esposa de Gustavo. Nosso sistema os sinalizou, mas o médico assistente os dispensou todas as vezes. Agora que ele foi demitido, temos acesso. Ela entregou a pasta a Marta, que a abriu cuidadosamente. Isso é valioso, disse Marta. Estes registros constroem a base médica para um caso maior. Então veio a maior surpresa da manhã. Um homem que Helena nunca tinha visto antes atravessou a porta. Ele parecia nervoso, olhando constantemente por cima do ombro. Este é David Ross, explicou o delegado Rocha, o ex-motorista pessoal de Gustavo. David esfregou as mãos. Eu deveria ter me apresentado anos atrás, disse ele, mas eu estava com medo. Achei que destruiria minha vida. Marta falou suavemente. O que você sabe, Sr. Ross? David olhou para o chão, recompondo-se. 5 anos atrás, na noite em que sua segunda esposa morreu, eu dirigi para Gustavo e Bianca para uma cabana fora da cidade. Eles ficaram lá até amanhã. Eles me disseram para não falar sobre isso. Gustavo me pagou para esquecer. Eu tentei, mas quando vi as notícias sobre Helena, soube que não podia mais ficar quieto. O silêncio preencheu o quarto. Então Marta assentiu com firmeza. Seu testemunho será importante. Arthur Benevides começou a montar a estratégia. Ele colocou os componentes sobre a mesa e falou com a precisão calma de alguém acostumado a construir casos herméticos. Primeiro, solicitamos mandados de busca. Precisamos de acesso aos registros digitais de Gustavo, e-mails, mensagens, transferências financeiras. Segundo, congelamos suas contas offshore. Terceiro, nos preparamos para trazer Bianca para interrogatório, mas o tribunal aprovará. O salão de festas do Grand São Paulo Hotel reluzia sob centenas de luzes de cristal, enquanto a gala beneficente anual começava.
Gustavo Dantas havia escolhido esta noite cuidadosamente. Ele queria que o mundo o visse como um símbolo de compaixão. Ele subiu no tapete vermelho, vestindo um terno preto sob medida que brilhava sob as câmeras. Repórteres gritavam seu nome. Flash após flash pintava seu sorriso em rajadas brancas brilhantes que o faziam parecer quase heróico. Ele levantou a mão em um aceno praticado, parecendo em todos os momentos o inovador filantrópico que o evento prometia celebrar. Ao seu lado caminhava Bianca Alves, vestida com um vestido branco esvoaçante que cintilava com lantejoulas do ombro à barra. Ela segurava o braço de Gustavo com força, inclinando a cabeça para ele com uma expressão suave, que havia sido ensaiada por dias. Ela queria parecer gentil e incompreendida, uma mulher presa em uma situação infeliz. As câmeras capturavam cada ângulo dela. Ela derramou algumas lágrimas no momento certo, alegando que apenas desejava cura. Muitas pessoas na plateia a observavam com reações mistas, sem saber em que acreditar. Dentro do salão de festas, as decorações brilhavam com ouro e marfim. Um enorme banner digital mostrava o tema da noite: Empoderando mulheres em tempos de crise. Gustavo havia insistido nisso. Ele acreditava que nada limparia sua reputação mais rápido do que o anúncio de um fundo de caridade. Ele queria aplausos, queria admiração, queria perdão antes que alguém percebesse o que ele havia feito. Os convidados enchiam as mesas em trajes elegantes, murmurando sobre as manchetes, mas tentando permanecer corteses, sem saber onde a verdade residia. Marta Cardoso, Arthur Benevides, o delegado Rocha e Sebastião Ferreira entraram pela entrada VIP. Seus convites haviam sido arranjados estrategicamente para que pudessem se mover pela multidão sem levantar suspeitas. Marta usava um vestido azul marinho de corte modesto. Arthur e Rocha vestiam ternos escuros. Sebastião mantinha uma expressão calma, embora a tensão fervesse sob sua compostura serena. Eles não falavam muito enquanto caminhavam. Eles haviam se preparado para este momento com cuidado meticuloso. Fora do prédio, um veículo preto separado chegou a uma entrada lateral discreta. Helena estava sentada em uma cadeira de rodas, envolta em um casaco quente que cobria as bandagens médicas ao redor de seu abdômen. Uma enfermeira a empurrava suavemente para a frente, enquanto 2 seguranças caminhavam ao seu lado. Helena parecia pálida, mas determinada. Seu rosto não estava mais nublado pela impotência. Em vez disso, seus olhos tinham um propósito claro. Ela sabia que esta noite determinaria seu futuro e a segurança de seu bebê. Um pequeno grupo de funcionários a escoltou por um corredor tranquilo. Ela respirava lentamente para lidar com o desconforto em suas costelas e estômago. Cada movimento a lembrava do ataque violento que a havia levado até ali. No entanto, ela se recusou a recuar. Ela havia pedido para estar presente. Ela queria ver a verdade revelada com seus próprios olhos. Ela queria testemunhar o momento em que as mentiras de Gustavo desmoronariam. Sem o conhecimento da maioria dos convidados, um jornalista investigativo havia plantado microfones discretos sob o palco no início da noite. O jornalista havia trabalhado em estreita colaboração com Marta e Arthur para garantir que nenhuma falha técnica pudesse interromper a revelação. Os dispositivos estavam escondidos atrás de arranjos florais e pequenos painéis decorativos. Eles capturariam cada som no palco, uma vez que o momento chegasse. O coração de Helena disparou quando soube da montagem. Ela sentia como se toda a sala fosse uma câmara selada, esperando para explodir. Gustavo subiu ao palco enquanto a orquestra suavizava sua música. Ele se aproximou do microfone com uma expressão de profunda tristeza. Ele colocou a mão sobre o peito e inclinou a cabeça. Sua voz tremia enquanto ele começava seu discurso.
Falou de compaixão. Falou de redenção. Alegou que queria apoiar mulheres grávidas em crise. Chegou a derramar uma lágrima enquanto descrevia o quão incompreendido ele se sentia. Alguns convidados aplaudiram educadamente. Outros observaram inquietos, sentindo que algo estava errado. Bianca estava perto, juntando as mãos como em oração. Ela piscava dramaticamente toda vez que as câmeras se concentravam nela. Ela queria simpatia, queria validação. Queria que as pessoas acreditassem que ela havia sido a vítima. Seu vestido branco brilhava sob as luzes do palco, mas a tensão em seus ombros traía sua fachada de calma. Ela continuava olhando para a plateia, sem saber por que alguns rostos pareciam muito concentrados. Perto do fundo do salão de festas, Arthur Benevides trocou olhares com Marta. Ele fez um sinal lento e deliberado. Marta pressionou um pequeno dispositivo em sua mão. Os telões gigantes montados ao redor do salão de festas piscaram uma vez. Os convidados viraram a cabeça, esperando outro gráfico de arrecadação de fundos. Em vez disso, a tela ficou preta por vários segundos. Então a imagem apareceu. As imagens do julgamento sem edição. Os gritos surgiram instantaneamente. O vídeo mostrava Helena parada na sala de audiências, com as mãos no estômago. Bianca apareceu no canto do frame. Então o chute veio, abrupto e brutal. O som original preencheu o salão de festas. O grito de Helena ecoou pelos alto-falantes. O baque surdo do impacto vibrou sob os pés da plateia. Gustavo congelou. O rosto de Bianca ficou sem cor. A plateia observou em um silêncio horrorizado. Sem edições, sem distorções, sem desculpas. Era uma prova clara de violência. Uma onda de indignação percorreu a sala, enquanto as pessoas levavam as mãos à boca. Alguns começaram a gritar. Outros se afastaram de Gustavo e Bianca como se fossem tóxicos. Helena observava de sua cadeira de rodas, com a respiração trêmula. Outro clipe começou a tocar. Desta vez, mostrava registros financeiros, transações em paraísos fiscais e entrevistas com testemunhas. A voz de David Ross descreveu a noite em que ele levou Gustavo e Bianca para uma cabana, enquanto a esposa de Gustavo estava morrendo. O salão de festas explodiu em ruído. Os convidados gritaram com descrença. As pessoas se levantaram de seus assentos. Os telefones gravaram tudo. A verdade se espalhou mais rápido do que Gustavo pôde reagir. Gustavo avançou em direção aos controles do palco, gritando para alguém desligar a tela. Bianca tropeçou para trás, tremendo violentamente. Antes que qualquer um dos dois pudesse fugir, agentes federais irromperam pelas portas laterais. Os agentes se anunciaram com vozes claras e autoritárias. Eles se moveram com precisão praticada. Gustavo foi detido à vista das câmeras. Bianca tentou deslizar para o meio da multidão, mas 2 agentes a interceptaram rapidamente. O aplauso que se seguiu não foi de alegria, foi de fúria. Foi o som de uma justiça há muito esperada. Helena sentiu lágrimas subirem, não de dor, mas de alívio. Sebastião se aproximou, colocando a mão sobre a dela. Os flashes das câmeras iluminaram seus rostos enquanto eles observavam Gustavo e Bianca serem levados. A verdade finalmente havia sido revelada. A noite da revelação havia marcado o começo do fim. O Tribunal Federal de São Paulo fervilhava com uma intensidade que podia ser sentida até da rua. Repórteres se aglomeravam na entrada, montando tripés e microfones enquanto helicópteros sobrevoavam. Pessoas se apertavam nas calçadas, esperando testemunhar a história. Dentro, os agentes de segurança se preparavam para um julgamento que abalaria todo o país. A queda de Gustavo Dantas, antes celebrado como um bilionário visionário, havia capturado a atenção da nação. Ele chegou algemado, cercado por delegados federais. Seu rosto mostrava as marcas de uma luta. Uma
Um hematoma inchava sob o olho esquerdo, e um corte ao longo de sua bochecha havia sido apressadamente enfaixado. Ele resistiu à prisão na noite da gala, e seus ferimentos refletiam tanto seu desespero quanto sua recusa em aceitar a derrota. Ele caminhava com uma postura rígida, tentando se agarrar à dignidade que lhe restava, mas as câmeras eram implacáveis, capturando sua queda com uma clareza implacável. Bianca Alves apareceu pouco depois. A mulher deslumbrante que antes posava com confiança nos tapetes vermelhos agora parecia quase irreconhecível. Seu cabelo caía liso sobre os ombros. Olheiras escuras sombreavam seus olhos. Ela mantinha os braços apertados contra o corpo, como se estivesse tentando se encolher. Ela olhou nervosamente para Gustavo, mas ele se recusou a encará-la. 2 dias antes, ela havia tentado negociar uma redução de acusações, culpando-o totalmente. Agora, ela estava presa entre o medo e a sobrevivência, tentando desesperadamente salvar a pouca esperança que lhe restava. Dentro da sala de audiências, o ex-procurador federal Arthur Benevides estava na frente, organizando documentos com mãos firmes. Ele usava um terno escuro que transmitia a autoridade de anos dedicados a buscar justiça. Quando o juiz entrou e anunciou o início dos procedimentos, Arthur deu um passo à frente. Ele falou com clareza e força, expondo o caso. Ele começou com o vídeo não editado do tribunal. As imagens apareceram no telão. Ofegos ecoaram pela sala, enquanto o chute violento de Bianca era reproduzido em câmera lenta. O som cru do grito de Helena preencheu a sala de audiências. Ninguém podia negar o que via. Ninguém podia explicar. Em seguida, vieram as provas financeiras. Arthur apresentou gráficos, planilhas e relatórios bancários que revelaram uma complexa rede de contas offshore. Ele explicou como milhões de reais foram movimentados em padrões suspeitos ao longo de vários anos. As transferências estavam ligadas a momentos-chave em torno da morte da segunda esposa de Gustavo. Os pontos se conectaram com uma precisão arrepiante. Então ele introduziu os registros hospitalares. A enfermeira Helena Campos os havia descoberto depois que o médico corrupto foi destituído. Arthur apresentou fotografias dos hematomas na segunda esposa, juntamente com depoimentos que mostravam como os relatórios foram suprimidos. A sala caiu em um silêncio pesado. Não era mais apenas uma história sobre um ataque. Era uma história de um padrão. Uma história. Um sistema projetado por Gustavo Dantas para manter o controle e eliminar qualquer um que o ameaçasse. Um por um, os depoentes subiram ao banco das testemunhas. David Ross, o ex-motorista, testemunhou primeiro. Sua voz tremeu ligeiramente ao descrever a noite em que levou Gustavo e Bianca para uma cabana isolada, enquanto a segunda esposa ficava sozinha na cobertura. Ele admitiu que lhe pagaram para ficar em silêncio. Seu medo era palpável, mas sua convicção era mais forte agora. Em seguida, veio o guarda de segurança do prédio. Ele falou sobre os hematomas que viu, mas que lhe disseram para ignorar. A amiga e ex-colega de quarto da segunda esposa testemunhou em seguida. Ela relatou os colapsos emocionais, o medo e as ameaças que a mulher havia lhe confiado. O entregador que havia testemunhado Gustavo estrangulando sua esposa seguiu. Seu testemunho levou vários membros do júri às lágrimas. Finalmente, a enfermeira Helena Campos caminhou firmemente até o banco. Sua voz calma carregava o peso da verdade. Ela descreveu o dia em que examinou a segunda esposa. Explicou como queria documentar as lesões, mas foi bloqueada pelo médico assistente. Ela admitiu que guardou essa memória por anos, incapaz de esquecer o desespero nos olhos da paciente. As câmeras capturaram a expressão solene dos jurados enquanto eles ouviam. Ficou claro que todas as peças
se encaixavam. Horas após o início dos procedimentos, o delegado abriu a porta lateral. Helena entrou na sala de audiências em sua cadeira de rodas, empurrada suavemente por uma enfermeira. Ela usava uma blusa folgada para evitar pressionar as bandagens ao redor de seu abdômen. Seu rosto parecia pálido, mas resoluto. Ela agarrou o estômago instintivamente enquanto as rodas avançavam. A sala ficou em silêncio. Ela foi posicionada perto da mesa das testemunhas. Quando ela começou a falar, sua voz tremeu, mas nunca quebrou. Ele tentou me apagar, assim como os outros. A sala de audiências pareceu congelar no tempo. Até mesmo o juiz fez uma pausa antes de fazer a próxima anotação. Helena continuou explicando como Gustavo a isolou, a ameaçou e a manipulou. Ela falou sobre o chute, o terror de perder seu filho e as longas noites ouvindo o monitor fetal para se tranquilizar. Nenhuma única pessoa na sala desviou o olhar. O advogado de Gustavo se levantou para interrogá-la. Seu tom carecia de convicção. Suas perguntas saíram vacilantes e fracas. Cada argumento que ele tentou desmoronou contra o peso inegável da evidência. O juiz rejeitou a maioria de suas objeções. Nem mesmo Gustavo conseguiu esconder sua frustração. Ele bateu as mãos algemadas na mesa, ganhando um aviso do juiz. Então veio o ponto de virada. Bianca desabou em lágrimas na mesa da defesa. Ela implorou para falar. O juiz permitiu, apenas após repetidos pedidos. Ela se levantou tremendo e admitiu que Gustavo frequentemente a havia menosprezado e controlado. Ela disse que ele via mulheres grávidas como fardos. Ela repetiu as palavras arrepiantes que ele disse uma vez. Ela está grávida. Ela é apenas um peso. Eu cuido disso. Sua confissão atingiu a sala de audiências como um golpe. Ofegos irromperam. O rosto de Gustavo se contorceu de raiva. Ele gritou que ela estava mentindo, mas os guardas o forçaram a voltar para sua cadeira. O juiz pediu ordem. Quando o silêncio finalmente retornou, ele proferiu o veredicto. Gustavo Dantas foi sentenciado a 45 anos de prisão federal. Bianca Alves recebeu 18 anos por seu papel como cúmplice. A sala explodiu em uma liberação emocional. Helena cobriu o rosto com as mãos e soluçou. O peso de meses de medo e dor derramou-se dela. Sebastião Ferreira moveu-se rapidamente para o lado dela. Ele se ajoelhou ao lado de sua cadeira de rodas, segurando a mão dela entre as suas. Sua testa tremeu enquanto ele tentava falar, mas a emoção o superou. Você está segura agora, ele sussurrou. Helena baixou as mãos lentamente, com lágrimas ainda escorrendo por suas bochechas. Ela sentiu um leve movimento dentro de sua barriga, um pequeno chute, uma tranquilidade silenciosa. Seu bebê ainda estava lá, ainda lutando, ainda vivo, e pela primeira vez, ela sentiu que eles realmente haviam vencido. Os dias seguintes ao veredicto pareceram entrar em um mundo diferente. O medo que antes se agarrava a cada respiração de Helena se soltou lentamente. Seus médicos lhe disseram que seus sinais vitais haviam se estabilizado. Os hematomas ao redor de suas costelas começaram a desaparecer. A tensão que havia se enrolado em torno de sua barriga pareceu suavizar-se pouco a pouco. Ela se agarrou à esperança com mãos cautelosas. Toda manhã, ela ouvia o som suave do batimento cardíaco de seu bebê no monitor e deixava que acalmasse seu espírito. 3 semanas depois, em uma tranquila manhã de domingo, sua filha chegou. A sala de parto brilhava com luzes quentes e as enfermeiras falavam suavemente enquanto trabalhavam. Helena se agarrou aos lados da cama, com lágrimas escorrendo por suas bochechas, enquanto superava os momentos finais do parto. Quando o choro da recém-nascida preencheu o quarto,
Helena sentiu uma onda de gratidão tão profunda que a deixou tremendo. A enfermeira colocou a pequena menina em seus braços, embrulhada em um cobertor macio de hospital. Helena olhou fixamente para o rosto de sua filha e sussurrou seu nome. Sofia. Os pequenos dedos de Sofia se curvaram em torno do polegar de Helena, como se reivindicassem seu lugar no mundo. Helena encostou os lábios na testa da bebê, deixando o calor de seu pequeno corpo assentar em seu coração. Pela primeira vez desde o ataque, ela se sentiu completa novamente. A porta se abriu silenciosamente e Sebastião entrou no quarto. Ele se moveu lentamente, como se tivesse medo de perturbar o momento. Helena olhou para ele com olhos cansados e sorriu. Gostaria de segurá-la? Sebastião ficou imóvel, sobrecarregado. Seus olhos brilharam. Ele assentiu em silêncio e estendeu suas mãos trêmulas. Helena colocou Sofia suavemente em seus braços. A respiração de Sebastião falhou. Ele olhou fixamente para a pequena menina, como se fosse um milagre que ele nunca esperou receber. Lágrimas escorreram por seu rosto, enquanto ele sussurrava uma saudação à sua neta. Ele riu suavemente, incapaz de conter sua emoção. Helena o observou e sentiu algo dentro dela se reparando. Mais tarde naquela tarde, Marta, Arthur, Rocha e Helena Campos chegaram juntos. Eles trouxeram flores e pequenos presentes, mas o que mais importava era o calor em suas vozes. Eles se reuniram ao redor da cama, sorrindo com orgulho genuíno. "Olhe para ela", disse Marta suavemente. "Uma pequena lutadora perfeita." Arthur assentiu. "Você mudou tudo, Helena. Você deu voz a cada vítima. Você forçou o sistema a ouvir." Rocha se inclinou para a frente, sorrindo calorosamente. "Ela vai crescer forte, assim como a mãe dela." Helena Campos passou a mão sobre o cobertor. "Mal posso esperar para lhe contar um dia o quão corajosa você foi. Você salvou a vida dela antes que ela desse o primeiro suspiro." Helena os ouviu com lágrimas nos olhos. Ela apertou as mãos deles, grata por cada um. Eles não apenas a defenderam, eles salvaram a ela e a sua filha. Nos dias seguintes, a notícia continuou a se espalhar por todo o país. Artigos apareceram em publicações importantes, descrevendo os crimes de Gustavo Dantas e a evidência que o havia derrubado. Repórteres entrevistaram ex-funcionários, analistas financeiros e especialistas legais. A história da revelação da gala tornou-se um símbolo de responsabilidade. O fundo de caridade que Gustavo havia falsamente promovido, agora estava sob a gestão de organizações legítimas dedicadas a mulheres que fugiam de lares abusivos. Doações chegavam em torrentes de pessoas movidas pela coragem de Helena. Quando Helena recebeu alta, Sebastião a levou para um pequeno apartamento que ele havia reformado discretamente. Não era extravagante, mas estava cheio de luz e cores suaves. Pintura nova cobria as paredes. Um berço ficava perto da janela, decorado com um móbile simples de pequenas estrelas de madeira. Cortinas novas esvoaçavam suavemente com a brisa da primavera. Helena entrou com Sofia em seus braços e sentiu uma onda de emoção. Ela nunca esperou ter um lugar que parecesse seguro, mas agora ela tinha. Sebastião a ajudou a acomodar Sofia no berço. Em seguida, ele se dirigiu a uma pequena prateleira na parede. Ele colocou uma fotografia emoldurada de Laura Medeiros, tirada muitos anos antes. Ao lado, ele colocou outra moldura. Continha a única foto que Helena tinha de sua infância, uma pequena foto dela com sua mãe. E ao lado dessas duas, ele adicionou a moldura mais nova, com uma foto de Sofia, tirada apenas horas após o nascimento. 3 gerações lado a lado. Helena observou em silêncio
enquanto Sebastião ajustava as molduras até que estivessem perfeitamente alinhadas. Ela levou a mão ao coração, sentindo a profundidade do momento. Algo dentro dela se sentiu completo. Ela começou a fazer caminhadas curtas pela vizinhança quando recuperou suas forças. Ela empurrava o carrinho de Sofia sob a luz suave do sol da manhã. O céu sempre parecia mais suave durante aquelas primeiras horas. O mundo parecia calmo, quase sagrado. Helena inalou o ar fresco, sentindo seu corpo recuperar sua estabilidade. As pessoas que passavam na calçada às vezes a reconheciam das notícias, mas se aproximavam dela gentilmente. Alguns ofereciam parabéns discretos. Outros simplesmente sorriam. Helena se sentia mais leve do que estivera em meses. Sebastião finalmente se mudou para o apartamento ao lado. Ele insistiu que fazia sentido. Ele queria estar por perto. Queria ajudar com Sofia. Helena não discutiu. Tê-lo por perto proporcionou um conforto que ela nunca esperou sentir novamente. Ele ligava todas as manhãs para ver como elas estavam. Trazia refeições quentes e pequenos presentes para Sofia. Ele tirou fotos de seus primeiros sorrisos e gravou o som de sua pequena respiração enquanto ela dormia. Uma tarde, enquanto Sofia dormia em seu berço, Helena sentou-se em sua pequena escrivaninha com uma caneta na mão. Ela abriu um diário em branco. Começou a escrever uma carta. Estava dirigida a qualquer mulher que se sentisse presa, assustada ou sozinha. Suas palavras fluíam constantemente. Você não está sozinha. Você é mais forte do que sabe. E há pessoas que lutarão por você se você as deixar. Sua vida tem significado. Sua história importa. Ela esperava que sua mensagem chegasse a alguém que precisasse dela. O apartamento estava em silêncio enquanto o amanhecer se aproximava. A luz suave do sol filtrava-se pelas cortinas e caía sobre o berço de Sofia. Helena caminhou até o lado de sua filha e colocou a mão perto de seu pequeno peito. Sentiu o ritmo suave e constante de sua respiração. Os dedos de Sofia se contorceram em seu sono. O mundo delas estava apenas começando. A luz ficou mais clara. A primeira manhã de um novo capítulo. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia aberto. A história de Helena e Sofia nos lembra que a justiça nem sempre é rápida, mas a coragem de uma pessoa pode desmantelar o poder da corrupção. A luta dela inspirou um movimento pela verdade e provou que o amor de uma mãe é o escudo mais forte contra a injustiça. Se esta história de superação e justiça tocou seu coração, mostre seu apoio. Deixe seu like no vídeo e compartilhe esta jornada de coragem com quem precisa de esperança. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para acompanhar mais histórias onde a verdade sempre prevalece. E me diga, qual foi o momento mais impactante desta jornada para você? Deixe seu comentário e ajude a espalhar a mensagem de que o poder não está acima da lei.